na minha faculdade, eu tive que fazer aula de biologia. E todo mundo já sabe como é que funciona, né? A aula de biologia, ciências, por aí fora. Alguns anos atrás aqui nesse país, nos livros de ciências, nas escolas, eles traziam as teorias de como é que a vida começou no mundo. E eles ensinavam sobre o criacionismo e ensinavam sobre o Big Bang, que eles falavam na época que eram duas coisas diferentes, e a teoria da evolução. De um tempo para cá, eles começaram a alegar de que, há um tempo atrás, né? Antes, quando eu ainda ensinava, começaram a alegar que não podia ser ensinado criacionismo na escola, por causa da divisão entre o Estado e o governo. E o governo aceitou e tiraram então um ensinamento sobre o criacionismo, sobre a criação, sobre que Deus criou todas as coisas, dos livros escolares, e mantiveram então a teoria da evolução. E eles hoje ensinam que a teoria da evolução é uma verdade absoluta. Eles dizem que ciências, nos livros de ciências, que a teoria da evolução é a verdade. E fazem, inclusive, coisas que eu fiquei surpreso, porque eu fiz high school aqui, e como que as coisas mudaram. Eles se apegaram tanto à teoria da evolução, que eles explicam coisas, porque a nossa língua funciona da seguinte maneira, por causa que lá atrás, na evolução, e tudo é baseado com raízes na evolução. E eu quero falar sobre, naquela época eu fiquei muito revoltado com o que eu estava lendo, tive que aprender aquela matéria, e eu comecei a estudar. Então, o que eu vou falar aqui hoje, parece que está filmando aí, Patrícia? O que eu vou falar aqui hoje, eu estudei, eu vou trazer um estudo para vocês que eu já dei aqui na igreja uma vez. Vou falar baseado nos livros de biologia, vou falar baseado também no livro que eu peguei com a Paulinha, também a Paulinha estudou em escola cristã, e eles ensinavam como que a teoria da evolução, né, funciona. Eu vou falar também através do livro que eu aprendi ali com a Paulinha, também vi também um DVD do pastor Silas Malafaia, que fala sobre criação e evolução, muito bom, quem não viu ainda, quem não assistiu, vale a pena ver. E eu vou falar sobre criação e evolução essa noite. E eu vou falar baseado na Bíblia, é claro, mas principalmente baseado na ciência. Eu vou comparar o postulado criacionista e o postulado evolucionista com o que a ciência diz. E nós vamos ver hoje quem é que está com a razão, se é a criação ou se é a evolução. Então, muito rápido, eu vou pedir para o Tiago ler para a gente Gênesis capítulo 1, versículo 1, bem alto, para todo mundo ouvir. Gênesis capítulo 1, versículo 1, o primeiro versículo da Bíblia. Bem alto, Tiago. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Só tem, obrigado. No princípio criou Deus os céus e a terra, só para a gente ter como base. E esse é o que a criação diz. Antes de eu entrar no assunto, eu vou falar para vocês sobre o Darwin, como é que eles chamam aqui, né? Bom, Darwin é o seguinte, ele era um filho de um médico, e ele começou a fazer faculdade para medicina. Ele é considerado hoje como um grande cientista, porém, durante a sua faculdade, ele não conseguiu ir para frente na medicina. E ele escreveu em um dos seus jornais que ele nunca conseguiria aprender essa tal da matemática. Então, para cientista, ele está, né, bem longe do que os cientistas que a gente conhece são capazes. E ele não foi capaz de seguir com o estudo da medicina adiante. Então, naquela época, lá para os 1800 e lá vai bolinha, as duas posições de mais destaque no meio da sociedade eram médicos e pastores. Como ele não conseguiu ir adiante na faculdade de medicina, o pai dele tirou ele da faculdade de medicina e colocou ele na faculdade de teologia. Ele passou a fazer teologia. Fez 4 anos de teologia, se graduou, e depois da graduação ele foi fazer uma viagem missionária que durou 6 meses, viajou o mundo. Numa dessas viagens missionárias, ele chegou nas montanhas
na Cordilheira dos Aldes. Estou falando certo a palavra? Hades. Cordilheira dos Andes. E ao chegar lá, ele encontrou fósseis de peixe em cima da montanha. E daí começou a ideia dele a maquinar. Como aí? Tem fósseis de peixe em cima da montanha? Então, o peixe deve ter saído da água andando e chegou até aqui. Aí ele começou a maquinar sobre a evolução. Eu não preciso nem fazer 4 anos de teologia. Eu acho que se eu chegasse na Cordilheira dos Andes e encontrasse fósseis de peixe, eu ia juntar todos os jornalistas do mundo, está aqui a prova do dilúvio. Né? Só que ele não. Ele se deixou levar pelo diabo de uma maneira que ele mesmo no final, já no seu leito de morte, ele falou que ele já não acreditava na sua própria teoria. Só que hoje, os evolucionistas dizem que ele foi um grande descobridor, um grande cientista, e tudo baseado numa mentira de Satanás. Vou falar para você então o que diz o postulado criacionista, vou falar o que diz o postulado evolucionista, e nós vamos comparar os dois, ok? Criação diz o seguinte: a criação diz que Deus é o criador de todo o universo e de toda a vida que há na Terra. Esse é o postulado criacionista. Evolução diz o seguinte: uma explosão de energia desconhecida criou todos os planetas do universo. Na Terra, uma mistura de gases desconhecidos transformou a matéria inanimada na primeira bactéria, num processo que durou milhões de anos. Essa bactéria evoluiu num processo que durou outros milhões de anos, até chegar às formas de vida mais complexas que existem na Terra hoje. Isso que a teoria da evolução diz. Eu sei que é um pouco difícil, são palavras difíceis, principalmente para aqueles que praticamente nasceram aqui. Eu vou falar tudo o mais pausado possível e vou repetir. Vamos analisar de novo o que a teoria da evolução fala. Uma explosão de energia desconhecida. Desconhecida, que energia é essa que explodiu? Eles não sabem. Uma explosão de energia desconhecida formou todos os planetas do universo, que continua em expansão. Na Terra, uma mistura de gases desconhecidos transformou a matéria inanimada na primeira bactéria. Eu, inclusive, fiz uma piadinha no Facebook, quando eu estava fazendo a chamada sobre o evento de hoje. Então, calma aí. Está uma pedra lá, parada. Durante milhões de anos, exposta a gases desconhecidos. Ela resolveu, vou respirar. É isso que fala. Que uma matéria inanimada ficou exposta a gases desconhecidos por milhões de anos e foi transformada por esses gases na primeira bactéria. Essa bactéria evoluiu num outro processo que durou milhões de anos, até chegar às formas de vida mais complexas que existem na Terra hoje. É isso que a teoria da evolução fala. Então eu quero comparar elas às coisas que a ciência fala. E vamos ver quem é que está com a verdade. Ciência é o estudo sistemático do mundo físico ou material adquirido através de observação e experimentação. Repito, que eu errei a primeira palavra. Ciência é o conhecimento sistemático do mundo físico ou material adquirido através de observação e experimentação. Para que algo seja aceito no mundo científico, é necessário passar pelo método científico, que consiste em 5 fases. Para que qualquer pensamento sobre eventos ou fenômenos sejam aceitos no mundo científico, tem que passar pelo método científico, senão não é aceito. E aí tem 5 fases: observação, formulação de hipótese, previsões e planejamento para testar a hipótese levantada, condução de testes com controle e falseabilidade, revisão e conclusão. Ficou difícil. Vou dar um exemplo bem fácil para poder explicar. Foi o mesmo exemplo que eu dei outra vez. Quero deixar bem claro que aqui é só uma suposição, ok? Não estou falando nada de ninguém, não. Digamos que uma pessoa sofra de prisão de ventre. Ok?
E aí você vê que aquela pessoa que está com prisão de ventre está comendo ameixa. E de repente ela consegue ir no banheiro. Aí começou o método científico. Observação. O primeiro passo do método científico é a observação. Aí vem a formulação de hipótese. Calma aí. Essa pessoa estava com prisão de ventre, comeu ameixa e foi no banheiro. Então, talvez a ameixa seja boa para quem sofre de prisão de ventre. Estou dando só um exemplo, só para vocês entenderem como é que funciona o método científico, ok? Aí você fez a observação, fez a formulação de hipótese. Aí vem o terceiro passo. Previsões e planejamento para testar a hipótese levantada. Aí você vai pensar o seguinte, calma aí. Será que realmente a ameixa é bom para prisão de ventre? Eu vou juntar um grupo aqui de pessoas que sofram de prisão de ventre e vou dar a ameixa para elas para poder ver o que acontece. Se a minha hipótese estiver certa, as pessoas vão ter uma melhora no problema delas. Esse já fez o planejamento e previsão para testar a hipótese levantada. Aí que vem a parte complicada, a parte do teste. Como é que funciona isso? Você vai juntar, digamos, 100 pessoas. Todas elas sofrendo com prisão de ventre, ok? Aí você vai fazer o seguinte, você vai separar esse grupo de 100 pessoas no meio. 50 pessoas para um lado, 50 pessoas para o outro. Para 50 pessoas, você vai dar ameixa para elas comerem. Para as outras 50 pessoas, você vai dar uma espécie de ameixa falsa, se é possível fazer isso. Você vai enganar essas pessoas. Fala, estou te dando ameixa para você comer. Esse grupo de pessoas que está recebendo um remédio falso se chama grupo de controle. A ameixa falsa que eles estão recebendo se chama placebo. Por que funciona? Por que tem que ser dessa maneira? Porque às vezes nós somos enganados pelo nosso psicológico. Porque às vezes você recebe um remédio falso, você acha que está te fazendo bem e você acaba ficando bem. Isso acontece às vezes. Então por isso que é feito esse tipo de controle. 50 pessoas vão receber o remédio verdadeiro, 50 pessoas vão receber o remédio falso. Vão colocar médico ao auxílio dessas pessoas e os médicos não vão saber quem é que está recebendo o remédio verdadeiro, quem é que está recebendo o remédio falso, ou placebo. E aí você vai tirar suas conclusões, você vai ver a reação que vai causar nas pessoas. Assim que se faz um teste com controle e falseabilidade. O que é falseabilidade? Depois que o resultado acontecer, se deu certo, você vai tentar fazer acontecer de novo, tentando provar que não dá certo. Porque aí você vai ver que realmente dá certo. É assim que funciona, é um processo muito rigoroso. E depois vem o quinto passo, que é revisão e conclusão. Ou seja, para que algo seja aceito no mundo científico, eu só quero que você entenda que não é fácil. Passa por um processo muito minucioso, muito rigoroso. Para as coisas serem aceitas no mundo da ciência, não são fáceis. Então, eu quero começar a minha palestra falando que criação e evolução não podem ser consideradas ciências. Nem a criação, nem a teoria da evolução podem ser consideradas ciências. Por quê? Porque não puderam ser observadas e não podem ser experimentadas. Então, se o governo aceitou, ok, vamos tirar então o criacionismo das escolas, a teoria da evolução também não podia estar lá, porque não é ciências. Poxa, mas você falou que ia falar sobre ciências e agora você está falando que não é ciências para no meio de campo. Não são ciências, nem a evolução, nem a criação deveriam estar na escola. Só que eu quero ver, através de algumas leis naturais, nós vamos ver o que algumas leis naturais dizem e vamos comparar o postulado da evolução e o postulado criacionista. E vamos ver se eles estão de acordo com essas leis naturais. Lei natural é um enunciado de uma verdade científica que é invariável e universal. Lei natural, vou repetir, é um enunciado de uma verdade científica universal e invariável. Como assim? Exemplo, a lei da gravidade, ela é uma verdade científica, ou seja, ela foi provada e aprovada pelo método científico, e ela é universal e invariável. Ela é a mesma, seja você na América, esteja você no Brasil, esteja você no Japão, ela não muda, ela é a mesma, universal, e ela é invariável, ela não pode mudar.